Correção da semana 1 do PET 1 do primeiro ano do ensino médio. Olá, alunos! E aí? Acharam que eu iria abandonar vocês? Pois é, né? Ano passado eu fazia a correção do 8º e do 9º, mas esse ano eu resolvi fazer do primeiro ano também, porque eu pensei muito em vocês, que são meus alunos que me acompanham aqui no canal. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e hoje a gente vai fazer a correção da semana 1 do PET 1 do primeiro ano médio. Vamos comigo? Questão 1. A distância entre a Terra e o Sol é de 149.600.000 quilômetros. Escrever essa distância na forma de notação científica será escrever como forma da... Pausem! Tenho certeza que vocês conseguirão fazer. E depois corrijam comigo. Gente, de cara aqui eu nem precisaria fazer o exercício para responder. Por quê? Porque a notação científica ela tem um critério, né? A mantissa, esse número que tá aqui, ó, ele não pode ser maior do que 1, né? Então aqui, ó, não é anotação científica, não é anotação científica, não é anotação científica. Então eu só tenho a opção A. Mas se eu quisesse fazer para saber como seria, a vírgula, né? Né, a gente pergunta assim, onde que eu vou deixar essa vírgula? Aqui. Eu não posso deixar dois algarismos, eu tenho que deixar ali. Então vai ficar 1,496, né? Desculpa, esqueci do 6, vezes 10. E aí eu vou contar quantas casinhas eu andei com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas eu nem precisava fazer para ver que era a letra A. Por quê? Porque eu não posso deixar 14, eu não posso deixar 149, muito menos 1496. Certo? É sempre um algarismo antes da vírgula. Tá bom, gente? Sabe aquele silêncio constrangedor quando você vê um negócio fácil e você fica pensando, meu Deus do céu, eu não acredito que fizeram isso. Questão 2. O número 4 inteiros e 123 milésimos vezes 10 a menos 7, escrito na forma decimal é... Gente, não vou ler as opções com vocês, nós vamos fazer um exercício e depois a gente escolhe a opção correta, tá bom? Tentem fazer sozinhos, pausem o vídeo e depois vocês voltem comigo para corrigir. E aí? Agora é o contrário do 1, né? Agora a gente tem o número em notação científica, e a gente quer escrever, tirar essa potência de 10 dele, escrever em forma decimal. E aí, o que a gente está percebendo aqui? A gente tem um 10 elevado a menos 7. Então, gente, quer dizer que eu andei 7 casas decimais com essa vírgula. E eu andei da esquerda para a direita. Um caminho é eu analisar cada uma das opções e ver qual delas eu vou encontrar esse expoente. O outro caminho é que se eu andei da esquerda para a direita e são 7 casas, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e coloco 4. Por quê? Porque 7 casas contando com 4, porque eu pulei o 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negativo porque foi da esquerda para a direita. Lembre que eu falei com vocês que aqui, né, a mantissa, ela vai ser de 1 a 9, ela não vai ter dois algarismos, mas a gente também não deixa zero, é de 1 a 9. Então, a gente teve que passar pelo 4 para não ficar 0, vírgula. E aí a gente contou 7 casas. Então, letra D, correto? Muito fácil, muito rápido, né? Vamos para o terceiro? Questão 3. O valor da expressão A mais B sobre A vezes B para A igual a 1/3 e B igual a 2/5 é igual a... Opção A, 1 inteiro e 1 meio. Opção B, 3 inteiros e 1 meio. Opção C, 5 inteiros e 1 meio. E opção D, 7 inteiros e 1 meio. Tentem fazer, pausem, né? Não deixem de tentar, mesmo que vocês façam errado, que vocês tenham que desmanchar e fazer novamente, mas não deixem de tentar fazer. E depois corrijam comigo. E aí, tentaram, fizeram? Gente, é importante esse processo para a gente conseguir aprender.
Se a gente só copiar o que está pronto, a gente não vai assimilar e a gente não vai conseguir aprender sozinho, tá bom? Olha, eu quero saber o valor dessa fração aqui. Então, como eu tenho os valores do A e do B, eu vou começar trocando as letras pelos seus respectivos valores. Então, eu vou colocar 1/3 mais 2/5 sobre 1/3 vezes 2/5. E no numerador dessa fração, eu tenho a soma de duas frações. Então, para somar, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum de 3 e 5, todo mundo sabe que é 15, né? Então, eu vou fazer 15 dividido por 3 dá 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5 dá 3 vezes 2, 6. E aqui no denominador, como eu tenho multiplicação, eu não preciso de tirar mínimo. Eu vou fazer 1 vezes 2, 2. E 3 vezes 5, 15. 5 mais 6 são 11. Então, eu tenho 11 sobre 15. Como a gente está em fração sobre fração, eu vou tirar esse traço, vou passar para vezes e vou inverter a segunda fração, vai ficar 15 meios. O 15 eu posso simplificar com 15, 15 por 15 dá 1, então eu fiquei com 11 meios. Não tem essa opção aí. Mas se a gente dividir 11 por 2, gente, então 11 dividido por 2, né? Dá 5, 5 vezes 2 são 10, sobra 1. A gente não precisa continuar, porque a gente tem um número misto nas opções. Então, são 5 inteiros e 1 meio. Certinho? Facílimo, né? Vamos para a próxima? Questão 4. Sabemos que para calcular a área da figura geométrica retangular, devemos multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. Dessa forma, representamos algebricamente a área do retângulo a seguir como: opção A, 6x² mais 5. Opção B, 6x² mais 10x. Opção C, 6x mais 5. E opção D, 6x mais 10. Tentem fazer, essa tá bem simples. Tentem fazer, depois a gente corrige. Fizeram? Conseguiram? Gente, área é a base do retângulo vezes a altura dele. O produto da base pela altura ou vice-versa. Então, no nosso caso aqui, como a ordem dos fatores não altera o produto, né? Base vezes altura vezes base vai dar o mesmo resultado. Eu vou colocar 2x, que é a altura, vezes 3x mais 5. Mas isso é a mania que eu tenho. Eu gosto de sempre colocar aqui na frente, se eu tiver a opção de escolher uma expressão que tem um termo só, eu vou colocar que tem um termo só. Eu acho mais fácil, mas a ordem não vai alterar o nosso resultado. Então, a área vai ser 2x vezes 3x, são 6x². E 2x vezes 5, 10x. Acabou. A expressão que representa a área do retângulo, 6x² mais 10x. Ok? Opção B. Tranquilo, né? Vamos para a última, então? Então, gente, no próximo exercício nós temos um quadro. Confiram na tela aí o preenchimento. Questão 5. Complete a tabela a seguir. No quadro, na primeira coluna, nós temos a linguagem usual. Na segunda coluna, a expressão algébrica. E as duas primeiras linhas já estão preenchidas. Observem. O dobro de um número, 2x. O triplo de um número mais 5, 3x mais 5. Terceira linha, um número menos 4. Se a gente não sabe qual é esse número, pode ser x menos 4. O quadrado de um número menos 1. Quadrado de x, x², menos 1. O triplo de um número, 3x. O triplo de um número menos 2, 3x menos 2. A metade de um número mais 7. 1 meio de x mais 7 ou x sobre 2 mais 7. A soma de um número com seu triplo, x mais 3x. A diferença de um número e sua terça parte, x, diferença é subtração, tá, gente? Sinal de menos. Então, x menos 1/3 de x ou x menos x sobre 3. A diferença de 3 números consecutivos. Números consecutivos são números seguidos. Então, pode ser x mais 1, entre parênteses, menos x, menos, entre parênteses, x menos 1. O quíntuplo de um número mais 20 resulta em 30. 5x mais 20 igual a 30.
O quadrado da soma de dois números. Quadrado da soma de dois números. Então, primeiro a gente soma e depois eleva ao quadrado. X mais y ao quadrado. X mais y entre parênteses. O triplo da soma de um número com 5. Então, triplo da soma. Então, 3, abre parênteses, x mais 5, fecha parênteses. O quadrado de um número mais 1, x ao quadrado mais 1. A décima parte de um número, 1/10 de x ou x sobre 10. O produto da soma pela diferença de dois números, x mais y entre parênteses vezes x menos y entre parênteses. A diferença entre o dobro e a metade de um número, 2x menos 1/2 de x ou 2x menos x sobre 2. O quadrado da diferença de dois números. Quadrado da diferença. Então, primeiro a diferença, x menos y. Coloca entre parênteses e eleva ao quadrado. O cubo da soma de dois números. O cubo da soma. Então, primeiro a soma, x mais y entre parênteses elevado ao cubo. Conseguiram acompanhar? Foi tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Se tiverem dúvida, coloquem nos comentários. Se eu fui confusa em alguma fala, se ficou dúvida em alguma atividade, coloca nos comentários que vai ser um prazer responder vocês, tá bom? Se vocês gostaram da aula, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. Vocês é que fazem o canal crescer. E corram lá no canal do Marcos também. O professor Marcos está fazendo as correções do PET de português, está arrasando. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui comigo já estão lá com ele, não é mesmo? Gente, um grande abraço, fiquem bem, se cuidem e até breve.